boas-vindas. Fico feliz de estar com vocês e tenho boas notícias em relação a isso. Eu lembro que no meu último ano, eu só queria acabar, assim, eu não estava tão ligado nas aulas da faculdade. A gente começa a ter outras preocupações, a gente sempre tem que conciliar a faculdade com muita coisa, mas quando a gente chega no nono e no décimo, a gente começa a pensar muito na vida profissional, onde eu vou trabalhar, se eu vou continuar trabalhando onde eu estou, se eu vou tentar uma coisa focada especificamente no direito, a OAB que eu preciso fazer, quem ainda não fez o TCC, acho que na dinâmica da faculdade, talvez todo mundo já tenha feito, esteja em vias de fazer, mas a gente começa a ter preocupações outras, então as aulas acabam não tendo, e assim, e em regra, tá, pessoal, existem exceções, as aulas acabam não tendo, às vezes, a priorização da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, eu entendo perfeitamente isso. Eu digo, quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu estava assim, eu estava muito preocupado em passar em algum concurso, em conseguir um lugar para trabalhar, e pensando em OAB, pensando em monografia. Então, até minha presença nas aulas era uma coisa bem rara. Então, não sei se todo mundo está nessa mesma vibe já, mas eu compreendo e, nesse sentido, eu trago boas notícias para vocês. Vocês foram presenteados com a disciplina Direito Ambiental justamente no último ano, pessoal do nono, do penúltimo semestre, pessoal do décimo no último semestre. Por que eu digo que vocês foram presenteados e essa será a nossa conversa ao longo dos próximos minutos, para que eu não me estender hoje? Porque é uma disciplina muito tranquila e é uma disciplina de nível 1. É uma disciplina que eu geralmente dou para o pessoal do primeiro semestre, do segundo semestre, às vezes ela é ofertada como EAD na grade de vocês. Vocês acabaram tendo esse presente que é a ambiental, que é muito tranquilo, uma disciplina de nível 1, ou seja, se você fizer 1.500 pontos somadas as duas provas, você já conseguiu passar no critério de prova. Então, além de ser o conteúdo proposto na ementa de vocês ser bem tranquilo, eu vou piorar ele um pouquinho, claro, mas além de ser um conteúdo bem tranquilo, o nível de avaliação vai ser baixo, então vocês conseguem ter a sexta-feira à noite de vocês será uma sexta-feira à noite tranquila, não será uma sexta-feira à noite que vocês vão ter que ver, sei lá, família e sucessões. Para mim é horrível. Com todo respeito a todo mundo que dá civil, especialmente a Isa, mas para mim aquilo sempre foi terrível. Se eu tivesse que numa sexta-feira à noite, no nono ou no décimo semestre, parar para ter uma coisa assim, eu ficaria desolado. Então, trago boas notícias. Direito ambiental é uma disciplina bastante tranquila, bem divertida. Claro que eu sou suspeito, eu gosto, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse é um aspecto bastante positivo. Bom, outra questão é que eu sei que em plena sexta-feira à noite, todo mundo do nono e décimo já está cansado ao longo da semana de ter tido apresentações de várias disciplinas. Pessoal, eu sei que às vezes é chato, mas faz parte, seja na graduação, seja depois na pós-graduação de vocês, numa especialização, no mestrado, no doutorado, toda disciplina necessariamente começa com uma apresentação, para que a gente faça algumas definições, para que a gente tenha alguns combinados, algumas questões já colocadas, ajustadas, para que o nosso semestre funcione e seja o mais tranquilo possível, sobretudo considerando a possível volta à presencialidade a partir do fim da primeira quinzena de setembro. Então, hoje é um dia de combinados. Eu tentarei me fazer breve, falar bem pouco com vocês. Eu sei que vocês já passaram pela semana toda de apresentações. Eu vou falar o necessário. Lembrando que a sala de vocês sempre, se estiverem com dúvidas, tiverem algum questionamento, se algo não ficar claro, não precisa nem levantar a mãozinha no Teams, é só parar e falar. O microfone de vocês é de vocês, fiquem à vontade, vocês estão em casa. Então, por favor.
Não saio daqui com dúvidas. Bom, pessoal, como eu disse, nossa missão então é apresentar a disciplina de Direito Ambiental, esse presente lindo, maravilhoso para vocês em pleno último ano de curso. Alguém do nono entrou antes de eu começar? Temos alguém do nono na sala? Isso chegou, boa noite. Todo o pessoal que foi chegando enquanto eu falava, boa noite, boa noite. E ninguém do nono presente? Eu sou do nono, professor. Gleice, me ajude, pelo amor de Deus, a gente se conhece? Não, eu não conheço o senhor. Você sempre esteve na grade do nono? Eu não consigo me lembrar se eu já dei aula para o pessoal que hoje está no nono. É que assim, eu fui de outra faculdade, né? Fui transferida para Aí Anhanguera, você eu era da ficou Facsul. meio deslocado em relação à grade. Aham. Ah, entendi. Mas bom, prazer, Gleice. Não te Prazer conhecia. também, professor. É um prazer, é porque o pessoal que está no décimo foi meu aluno no semestre passado, e eu não consigo lembrar se quem está no nono hoje já foi meu aluno. Porque aí eu teria que parar, fazer uma breve apresentação, mas assim, acho que eu vou dispensar aí vocês desse martírio. Mas, por favor, fiquem à vontade sempre. Gleice, quem eventualmente também não me conhecer, ainda Obrigada. não me conhecer, sinta-se muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês. E, bom, eu vou apresentar para vocês, já que eu tenho para apresentar, inclusive com meus números, com meus meios de contato, para facilitar a vida de todo mundo. Pessoal, tá aqui o esqueminha que eu preparei. O pessoal do décimo eu já encaminhei por intermédio da Larissa esse arquivo para vocês. Gleice, quem que é o líder de vocês ou a líder? É a Bárbara. Ah, eu dei aula para. Meu Deus, vocês estão no nono já. Acho que você não estava na turma ainda. Cataiane, você é da grade normal do pessoal que hoje está no nono? Sim, mas eu já paguei matéria com o senhor. Constitucional, já fiz, senhor. Então, eu me lembro de vocês. Agora a Bárbara chegou. Bárbara, boa noite. O nome da Cataiane me é muito familiar por ser diferente. E eu me lembro dela e a Bárbara. Bárbara, boa noite. Você é líder do nono? Oi, professor, boa noite. Sou líder de mim mesma. Ah, é porque eu estava me questionando se eu conhecia a turma do nono. Uhum. E eu falei, mas porque eu dou poucas aulas à noite? O pessoal que hoje está no décimo, eu dei aula semestre passado. Mas agora eu me lembrei do seu nome, do seu sotaque, o nome da Cataiane também. A Glaze falou agora que tá com vocês, mas tá pagando a disciplina porque ela veio transferida. Mas vocês já eram pequenos quando vocês eram terceiro semestre. Uhum. Foi o meu primeiro semestre dando aula na instituição. A gente tinha aula naquela sala pequenininha no bloco A e vocês já Isso, eu eram lembro do poucos. senhor. Eu lembro. Sim. Eu devo ter até o teu contato, então, Bárbara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou até aproveitar e te encaminhar o arquivo que o pessoal. Eu não vou ter seu contato porque. Como chamava quem era líder na época, que era uma menina loira? Era a Rebeca. A Rebeca, isso, tem contato dela só. Poxa, mas que legal, você é líder de mim mesmo. Achei curioso, mas que bom encontrar vocês agora no fim do curso, né? Vocês estavam praticamente começando o segundo ano. Que legal, fico feliz. Boa noite, professor. Luana, boa noite. Esse material o senhor vai passar pelo AVA também? Porque eu tô perdida aqui, eu sou do terceiro semestre ainda, mas aí eu tava montando a minha grade e acabou que caiu o ambiental. Aí só para eu saber. Luana, vamos fazer um pouquinho diferente e todo mundo que estiver na situação da Luana, vamos fazer assim. A nossa disciplina, ela é uma RAMI ou AMI,
Ou seja, o AVA ele é meio engessado para mim. Então, eu acho que funciona legal se você, e quem também quiser, me manda um WhatsApp. Deixa eu até dar um zoom maior aqui. Me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, que aí eu te encaminho por meio em resposta, esse material. Perfeito, combinado. Eu mando um WhatsApp, sim. Muito obrigada. Tina, não por isso. E aí eu já te encaminho. Bárbara, por favor, se você puder anotar meu número, então, e me dar um alô, e eu também te encaminho pelo WhatsApp esse arquivo que tem a nossa programação. Agora, professor, eu já mando um oi lá, tá? Só um minuto. Deixa eu mas sem pressa também, muito obrigado. Bom, pessoal, como nós já todos nos conhecemos, mais uma vez quem está chegando agora, é um prazer estar com vocês. Nossa missão hoje é uma missão bem rápida, que é apresentar a disciplina de Direito Ambiental. Quem não estava, vou falar. Quem já estava, peço desculpa pela repetição, mas é um presente para vocês no fim do curso. Por que é um presente? Pessoal, é uma disciplina nível 1, é uma disciplina, como eu acabei de falar, ANI. Ou seja, é aquela disciplina que vocês têm que entrar no AVA. Ó, esse é o AVA de Direito Ambiental. Vocês têm que entrar. Vocês já fizeram várias disciplinas, possivelmente. Quem está na grade normal desse esquema, vocês têm web aula, tem atividade diagnóstica, tem atividade de aprendizagem. Vocês precisam acompanhar a disciplina no AVA. Isso aqui quem faz é a instituição, o AMI quer dizer Aula Modelo Institucional. Ou seja, o que diz respeito ao AVA, a estruturação da disciplina, não sou eu quem faço, é a própria instituição. Então, tudo que está aqui no AVA de vocês é a instituição que faz, que propõe. Então, eu não tenho ingerência, não tenho poder de controle nenhum em relação a isso aqui, mas tudo que vocês forem ver e fazer no AVA de vocês vai ter uma relação com o nosso conteúdo de aula. Então, não se esqueçam, a disciplina que tem AVA, vocês têm que fazer o AVA para que vocês consigam pontuar e conseguir a aprovação no fim do semestre. Então, hoje é uma aula de apresentação. Na semana seguinte, não teremos aula, salvo engano, pelo calendário. Haverá extensão do feriado do dia 26 de agosto. Na outra aula, a gente vai começar o nosso conteúdo. Nosso conteúdo da próxima aula, ele já vai dizer respeito a toda a unidade 1 de vocês. Então, quem quiser ir se antecipando e fazer as três sessões da unidade 1, fique à vontade, é isso que a gente vai estudar no nosso próximo encontro. Também é um presente porque é uma disciplina de nível 1. Vocês precisam somar apenas 1.500 pontos com as duas provas, 1.000 primeira prova, 4.000 segunda prova. Se vocês somarem 1.500 pontos, check, vocês foram aprovados no primeiro critério para aprovação. Lembrando que, além desse critério, vocês precisam somar pelo menos 6.000 pontos totais na disciplina para que vocês consigam obter a aprovação. Então, pelo menos 1.500 somadas N1 e N2, pelo menos 6.000 pontos totais na disciplina para que vocês consigam a aprovação. Então, esse itinerário aqui é o que vocês já estão habituados. A gente tem uma diferença que a minha atividade 2 vai valer um pouquinho menos, porque é uma disciplina de nível 1, senão a gente... Perdão, é isso mesmo, porque é uma disciplina de nível 1. E também coloquei um asterisco aqui, pessoal, em relação à atividade em sala de aula no primeiro bimestre, que é esse bimestre em que nós nos encontramos. Vocês muito possivelmente já ouviram isso da própria professora Isa ou de algum outro professor ao longo da semana. Nós teremos, desses 1.000 pontos que vocês têm de atividade em sala de aula, vai haver uma repartição. Apenas 500 pontos serão objeto de avaliação do professor. Os outros 500 pontos vão estar condicionados
há dois eventos que eu preciso que vocês observem para que vocês façam jus a esses 500 pontos que vão compreender que não são objeto da minha avaliação. Desses 500 pontos, pessoal, por que dois eventos? Preciso que todos vocês façam um simulado diagnóstico do desafio nota máxima. Quem fizer terá 250 pontos. Sugiram que façam até o dia 8 de setembro, porque no dia 10 de setembro eu vou receber uma lista da professora Isa, da coordenadora, com o nome de todo mundo que fez. E a partir dessa lista eu farei esse lançamento, salvo engano, até o dia 11 dos 250 pontos. Outra questão, eu também preciso que vocês concluam, não apenas iniciem, o ED, o estudo dirigido, alguns chamam de ED da matriz, até o dia 7 de outubro, data sugerida, porque eu também ali pelo dia, acho que 8 ou 9 de outubro, vou receber uma lista com todos os alunos e alunas que concluíram o ED para que eu faça o lançamento de adicionais 250 pontos. Então, coloquei o asterisco aqui, porque 500 pontos serão objeto de trabalho em sala de aula. 500 pontos dependem de vocês cumprirem esses requisitos de acordo com as orientações que nos foram passadas nesse início de semestre. Larissa, fique à vontade, pode falar. Boa noite, professor. Professor, a Isa explicou esses do ED ontem. Deixa eu te fazer outra pergunta, que hoje eu fiz meu ED inteiro, completo, né? E a Isa ontem comentou que teria certificado e tudo. Mas eu vi que não tem. Vai precisar enviar esse certificado, alguma coisa para vocês? Ou a Isa só vai passar mesmo a nota que a gente fez ali? Larissa, assim, enviar para a gente não precisa. Por exemplo, para que eu atribua essa nota para você, o que ficou ajustado é que a Isa, com superpoderes ela de coordenadora, ela vai puxar uma lista com o nome de todo mundo que fez o ED e passar essa lista para a gente. Entendi. Se acontecer de ter divergência, vai aparecer, mais para frente eu explico para vocês como eu vou lançar no sistema certinho. Se não aparecer para você a nota, é sinal de que eu não recebi a lista com o seu nome. Aí você pode conversar comigo, qualquer um de vocês, se isso acontecer, e a gente resolver. Mas, em regra, pelo que a gente tem agora, não vai precisar enviar nada, não. Pode ficar tranquilo e vamos torcer para que não dê errado. Mas vai dar tudo certo. Ah, tá. É porque eu concluí o meu e não vi, aí eu falei, bom, tá diferente dos outros semestres. Mas então tá bom, obrigada. Imagina, mas a gente, isso aqui, ambas as situações, ED e desafio nota máxima, a gente vai receber lista da Isa. Um pouquinho antes dessas, na verdade, um pouquinho depois dessas datas. Aqui eu estou sugerindo 8, porque eu acho que dia 9 ou 10 ela vai tirar a lista. Aqui eu coloquei 10 também porque dia 8 ou 9 ela vai tirar a lista. Então não tem intenção de antecipar. Isso é diferente. A atividade em sala, isso aí a gente vai falar mais um pouquinho. Não deixem de fazer o AVA, 3.000 pontos só de AVA. E as transversais, vocês têm até 3.500 pontos. O que vai acontecer, pessoal? Quem fizer o ED, como a Larissa já fez, vai pontuar como atividade transversal, além de ganhar os 250 pontos, tá? Então, o ED, alguns cursos livres, acho que alguns semestres, às vezes tem curso livre que vocês não pagam. Enfim, o que vocês já conhecem como atividades transversais, agora me falha a memória todas elas, também façam, porque auxilia vocês. E o legal é que auxilia vocês em todas as disciplinas do semestre. Então, façam a AVA e o mesmo esquema que vocês já estão acostumados há algum tempo, na avaliação continuada, atividades, prova N1. Encerramos o primeiro bimestre. Atividade, aqui no singular, eu vou fazer apenas uma no segundo bimestre, e aí teremos a prova N2 e todo mundo vai comemorar o fim do semestre lá na primeira semana de dezembro. Mas, bom, pessoal, alguma dúvida em relação à avaliação?
um combinado importante é que sempre que vocês fizerem em silêncio, eu vou considerar algo positivo, tá? Que não há objeções. Mas obrigado pela resposta. Avaliação é o mesmo esquema que vocês já conhecem, que vocês estão habituados. Eu deixei aqui importante o asterisco em relação a essa questão que é nova nesse semestre. A avaliação é assim. Como eu acabei de falar para vocês, pessoal, a nossa disciplina é uma disciplina RAMI, ou como a gente conhece como AMI. Portanto, vocês têm que fazer AVA e também tem um reflexo muito importante, que é que material utilizar na disciplina para acompanhá-la, para estar preparado para fazer avaliações. Preparado ou preparado. Sendo uma disciplina AMI, todos vocês já sabem, tá aqui no comecinho do AVA o livro didático. Vocês clicam aqui, a versão para impressão, e vocês conseguem fazer o download de um arquivo em PDF, que é o livro da disciplina de vocês, que é esse aqui. Deixa eu jogar ele na outra tela. Aqui, essa é a capinha dele, direito ambiental, 204 páginas, e tá aqui. Professor, é começo de semestre, não tenho acesso ao aula, e agora como eu faço, não consigo acessar o livro. Sem problema, eu vou também passar para vocês, por meio das lideranças, esse livro aqui também. Vocês podem compartilhar por WhatsApp, ele é bem levinho, eu acho que ele tem 4, 5 MB no máximo. É mais leve que qualquer vídeo que vocês forem abrir no WhatsApp, por exemplo. Então, esse é o nosso material base para seguir a disciplina e para acompanhar a disciplina. Pessoal do 10º e também pessoal do mundo enfermeiro, aluno já em constitucional, a gente teve antes disciplinas que eram AMP, que era aula modelo professor. Então, eu fazia o AVA, eu colocava no AVA os conteúdos e, portanto, eu fazia a indicação das leituras. O pessoal que teve aula comigo no semestre passado tinha cada aula um material que eu encaminhava com textos. Não teremos isso aqui porque é uma disciplina AMI e vocês devem utilizar como parâmetro para acompanhar a disciplina esse livro aqui. Não obstante, sem prejuízo, para que vocês saibam, tenham dicas de leituras complementares, eu utilizo alguns outros materiais para a elaboração da aula de vocês, sobretudo nos pontos que eu vejo que a gente deve aprofundar um pouquinho mais. Então, meu livro favorito de direito ambiental é esse livro aqui do Ingo e do Tiago. É um livro muito recente, ele está na primeira edição, embora os dois autores já tenham muitos outros livros e sejam consagrados. O Ingo é um grande nome no direito constitucional, por exemplo. É um livro muito bom, muito alinhado à contemporaneidade do direito ambiental brasileiro. Então, se eu puder sugerir alguma coisa para vocês, quem quiser eventualmente se aprofundar, fica a dica. Muito infelizmente, não tenho esse livro em PDF para compartilhar com vocês. Não é um livro extenso, ele tem menos de 1000 páginas. É um excelente material para quem quiser dúvida, e também saibam que ele é utilizado em grande medida na preparação das aulas de vocês em complementação ao livro base. Também utilizo bastante o livro do Eggs Milaré, é esse livro aqui, ele é um catatal, que deve ter suas, sei lá, quase 3.000 páginas. Não, 2.000 e pouquinho só. Pessoal, esse livro do Eggs eu chutaria dizer que é o livro mais tradicional, mais clássico ainda publicado de direito ambiental. Ele é, portanto, um livro tradicional, ele tem algumas perspectivas, mas não tão atuais, mas é um livro muito completo e bastante profundo em algumas situações. Eu também, às vezes, acabo utilizando, e também sugiro para quem tiver interesse nesse tipo de material, o livro do Frederico Amado, que é utilizado especialmente para pessoas que visam concursos públicos que cobram direito ambiental no nível um pouquinho mais aprofundado. Esse livro do Frederico Amado ele não é um livro acadêmico, ele é um livro daquele esquema de esquematizados da vida, que traz o conteúdo de maneira bastante objetiva, sem aprofundar tanto. Também trabalha bastante com questões de concurso, traz comentários, etc. Então, ele tem a perspectiva bem mais pragmática. Eventualmente, eu pego alguma coisa ou outra dele para quando eu preciso desse tipo de abordagem na preparação da aula de vocês. Então,
Saibam que eu também utilizo esses 3 materiais para preparar a aula. Infelizmente, eu não tenho nenhum desses 3 livros em PDF, senão eu compartilharia com vocês, para que vocês também pudessem ter. Mas, na biblioteca, eu acho o do Milaré, com certeza vocês têm acesso. Esses outros 2, do Federico Amado, do Ian Domingo e do Thiago, eu não sei. Mas, assim, a título de curiosidade, seria um aprofundamento para quem tiver interesse. Seguindo o livro didático da disciplina, vocês terão sucesso, serão felizes e conseguirão a aprovação. Mas sabendo que existe bastante coisa para a gente aprofundar em relação a direito ambiental. Pessoal, aqui no livro de vocês, a gente já tem estruturada a ementa da disciplina. Unidade 1, 3 sessões. Unidade 2, 3 sessões. Unidade 3, mesma coisa. Unidade 4, a mesma coisa. Eu vou seguir quase rigorosamente a ementa oficial da disciplina. Só que eu não vou empregar talvez o tempo esperado para cada uma delas. A gente vai fazer um esquema um pouco diferente quando a gente for abordar todos esses pontos. O que eu quero dizer tudo que está aqui no livro vai ser abordado. Só que aqui no final, a gente vai parar para ter uma conversa mais legal e mais interessante sobre direito penal ambiental e sobre a tutela ambiental na perspectiva civil. O que eu quero fazer com vocês é uma coisa que eu tenho sentido falta, já aconteceu em outras turmas concluintes de fim de curso, é que, especialmente em relação à responsabilização ambiental, é que vocês acabam não tendo uma disciplina específica sobre direitos difusos ou direitos coletivos em sentido amplo, que é uma coisa que eu reputo muito importante que vocês tenham um contato, e desse tipo de contato em ambiental é muito natural, faz muito sentido que a gente aproveite a disciplina de direito ambiental para estudar algumas coisas em relação a direitos difusos e, sobretudo, em relação ao processo coletivo. Salvo engano, a instituição não tem na grade uma ementa específica para processo civil coletivo. Embora alguns cursos, o meu... Deixa eu só pedir licença para vocês para pegar. Embora alguns cursos, por exemplo, do Didier, ele tem um livro específico, são vários livros, ele tem um só sobre processo coletivo. É uma coisa que vocês poderiam ver dentro de processo civil. O mais adequado é que vocês tivessem uma disciplina específica para isso, mas tem tudo a ver com o que a gente vai estudar em ambiental e tem tudo a ver com essa unidade 4 do direito ambiental. Então, aqui eu peço licença para a ementa para a gente fazer uma coisa diferente, mais aprofundada. Porque a gente chega nessa fase do curso, vocês já ouviram falar em ambiental, até quem foi meu aluno lá em Constitucional, quando a gente fala em terceira dimensão. A gente vai falar que essa terceira dimensão ou terceira geração são justamente os direitos coletivos. E o exemplo mais emblemático desses direitos é justamente o direito ambiental. Direitos coletivos, pessoal, a gente tem no Brasil uma definição: direitos coletivos é um gênero ou transindividuais é um gênero que abrange 3 espécies. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar disso, eu não sei se é uma disciplina específica.
mas eu quero parar para a gente conversar bastante sobre isso lá no fim da nossa disciplina do nascimento. A gente tem os direitos difusos, a gente tem os direitos coletivos em sentido amplo e os direitos individuais homogêneos. A definição legal e a distinção entre essas classes de direitos difusos está lá no Código de Defesa do Consumidor. Professor, que viagem, você está usando o CDC na aula de ambiental, você é muito maluco. Pessoal, isso é muito curioso em relação à tutela coletiva de direitos, incluindo em especial o direito ambiental, porque existe uma coisa que a gente denomina de microsistema de processo coletivo. Ou seja, todo o direito coletivo no Brasil, ele é regido, ele é pensado, seja o direito material, como o direito ao meio ambiente, como o direito do consumidor, seja o direito processual, a partir de uma fragmentariedade de vários dispositivos, de vários diplomas legais, melhor dizendo. Então, quando a gente falar de defesa judicial do meio ambiente, a gente vai ter que usar a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal. A gente vai usar uma série de leis que vão se integrar para trazer para nós esse sistema, essa estrutura de defesa judicial dos direitos coletivos, cujo exemplo mais emblemático é justamente o nosso querido, amado direito ambiental. Então, essas questões que são um pouquinho mais profundas, e especialmente aproveitando que vocês, em sua maioria, já são alunos e alunas com mais tempo de estudo, mais maduros e maduras, eu acho que a gente precisa conversar e entender bem isso aqui. E nada melhor do que a gente fazer isso quando a gente pensar na tutela judicial do direito ambiental. Porque percebam, e aqui eu trago para vocês já o nosso cronograma. O que a gente vai fazer? Hoje é um dia de apenas apresentação, eu prometo que eu já vou acabar, não vou ficar enrolando vocês numa sexta-feira à noite. Semana que vem é feriado, e aí percebam aqui como eu estruturei a disciplina. Nós vamos ver nesse bimestre, unidades 1, 2 e 3 do livro. Essas 3 unidades, elas vão nos dar orientações sobre como, ou não tão aprofundadas às vezes, mas vão nos dar pelo menos um panorama sobre como é previsto o direito ambiental no Brasil. Quais normas, sejam elas princípios, sejam elas regras, que são aplicáveis em relação ao direito ambiental. Ou seja, o que o Estado brasileiro, por meio da sua Constituição e das suas legislações, estabelece em relação à defesa do meio ambiente. O que pode, o que não pode, o que é o dever ser, qual é o mundo ideal pensado pela legislação. E uma vez que uma pessoa descumpre as regras ambientais, como responsabilizar esse indivíduo? Uma das frentes possíveis é pela reparação civil. Uma das responsabilizações possíveis, uma das frentes possíveis é a responsabilização ambiental. E também a responsabilização administrativa pode ser deflagrada a partir de uma conduta que desrespeitar essa estrutura do direito ambiental. Então a gente vai ver, pessoal, a partir da próxima aula, a gente vai conversar sobre os fundamentos do direito ambiental, como a Constituição Federal prevê, estabelece as diretrizes relacionadas à tutela do meio ambiente e também falar sobre princípios específicos do direito ambiental. Eu também vou dar orientações para vocês sobre a nossa primeira atividade, tudo bem tranquilo, não se assustem. Aí eu peço desculpa para vocês, porque nas aulas do dia 10, do dia 17, do dia 24, a gente vai trabalhar esses aspectos mais técnicos do direito ambiental. A gente vai falar sobre resíduos sólidos, o lixo que você produz e que não é destinado via esgoto. O que a legislação diz
a respeito desse lixo que nós todos produzimos em elevada quantidade, inclusive. O que é uma unidade de conservação? A gente vai estudar todo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. A gente vai estudar os institutos mais importantes do Código Florestal, especialmente as APPs, as áreas de preservação permanente. A gente vai entender os institutos que mais nos interessam em relação ao Código Florestal. A gente vai falar também sobre a PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, e também sobre licenciamento ambiental. A gente vai fazer uma interface bastante importante com o direito administrativo nesse ponto, mas serão 3 aulas com alguns aspectos um pouquinho mais técnicos. O que a legislação ambiental prevê? A gente vai estudar a legislação ambiental. Cada um desses pontos aqui é uma lei específica. Não se enganem apenas com o nome Código Florestal. Tá? O Código Florestal não tem nada de código. Ele é apenas mais uma das várias leis sobre direito ambiental no Brasil. O direito ambiental, assim como as disciplinas, as matérias de direito historicamente mais recentes, elas não têm código. A gente tem leis esparsas a respeito. O direito ambiental ele surge no mundo a partir dos anos 80 do século passado, ou seja, ele é muito novo. A gente não tem código, a gente tem leis esparsas que regulam a matéria, as quais nós estudaremos, as mais importantes serão estudadas ao longo desse semestre, em especial nesse primeiro bimestre. Então, aula que vem, base do direito ambiental, fundamentos, inclusive os fundamentos constitucionais, previsões constitucionais. 3 próximas aulas, legislação ambiental. Tentarei deixar o mais tranquila possível para vocês. Modéstia à parte, os slides mais bonitos que eu já fiz são os de direito ambiental, para ajudar um pouco a não ficar enfadonho, a não ficar maçante, sobretudo nessas aulas que são um pouquinho mais técnicas. Para que aí, num segundo momento, lá após a N1 de vocês, no segundo bimestre, a gente consiga aprofundar nisso aqui e também em relação a outro aspecto que é muito importante, que são os crimes ambientais. Eu acho que a gente tem condições de, na nossa disciplina, também falar um pouquinho mais e um pouquinho melhor dos crimes ambientais. Porque o que acontece, geralmente, embora a nossa ementa de direito ambiental preveja falar sobre crimes ambientais, é muito comum que eles não sejam trabalhados na disciplina de direito ambiental, porque geralmente quem dá aula de ambiental não é muito familiarizado com o direito penal. Muitas vezes, na verdade, a lei de crimes ambientais, a Lei 9.605, ela geralmente é vista como legislação penal especial num livro específico ou num curso específico que vocês eventualmente venham a fazer. No entanto, a gente consegue, e vamos aproveitar essa oportunidade, para falar um pouquinho mais sobre crimes ambientais, para entender melhor como se dá a responsabilização penal também em relação aos ilícitos ambientais. Eu quero que vocês desde já tenham em mente que a gente vai estudar na primeira metade da disciplina todas as regras, todas as normas ambientais. E se alguém infringe umas dessas normas, o que acontece? Esse indivíduo, ele pode ser responsabilizado também em 3 frentes. A frente administrativa, tomei uma multa do IBAMA, tomei uma multa do IMASU. O que é isso? Responsabilização administrativa por meio do poder de polícia administrativo, que não tem nada a ver com polícia judiciária. A gente vai estudar isso. Em repressão, em sanção ao ilícito ambiental que você cometeu. Sem prejuízo disso, esse indivíduo também pode ser responsabilizado civilmente por meio da tutela coletiva de direitos. E aqui a gente vai parar para entender que a lesão ao meio ambiente é uma lesão difusa.
que atinge inclusive pessoas que sequer nasceram. Se eu faço um rio ficar assoreado, se eu promovo o assoreamento de um fluxo hídrico, eu não estou prejudicando o proprietário daquela terra. Eu estou prejudicando todos os indivíduos que dependem daquele fluxo hídrico. Eu estou prejudicando as pessoas que futuramente venham a precisar das águas que ali deixaram ou tiveram seu curso reduzido pelo assoreamento. Então, eu não vou ter uma situação em que o João da Silva vai processar a pessoa que praticou o ilícito ambiental, embora seja possível por meio de uma ação popular. O mais comum é que eu tenha uma instituição, seja pública, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou mesmo o IBAMA, por exemplo, seja ela privada, como uma associação que preencha os requisitos legais, que vai mover uma ação civil pública contra o indivíduo que praticou esse ilícito ambiental na seara civil. Ou seja, na seara civil, eu vou buscar, em primeiro lugar, reparação do dano. Você fez o ilícito, você vai ter que reverter a situação em status quo. Ou, no caso de impossibilidade, você vai ter que me indenizar. Inclusive por dano moral coletivo, que é uma coisa extremamente recente, que começou a ser aceita há muito pouco tempo pela jurisprudência do STJ, embora a doutrina já há alguns anos estivesse inclinada nesse sentido. E também existe a situação desse mesmo indivíduo sofrer uma represália criminal. Ele vai responder criminalmente, finge que está escrito criminal, inclusive com a possibilidade de ter o seu direito à locomoção restrito e limitado. Embora também a gente vai estudar que as penas para os crimes ambientais são muito baixas. E outra coisa que a gente vai ver, mas vocês desde logo é bom saberem, que pessoa jurídica responde por crime ambiental. É a única situação em todo o direito brasileiro em que é possível a responsabilização criminal de pessoa jurídica. A Constituição diz para a gente que em duas situações uma pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente. A Constituição fala para a gente que em crimes contra a ordem econômica, a pessoa jurídica pode responder criminalmente. E a Constituição também nos diz que em crimes ambientais, a pessoa jurídica também pode responder na seara criminal. Ocorre, no entanto, que não existe lei que preveja a responsabilização criminal de pessoa jurídica por crime contra a ordem financeira. Só existe lei que prevê a penalização de pessoa jurídica em relação aos crimes ambientais, que é a Lei 9.605 de 90 e qualquer coisa. Eu sou péssimo. Acho que todo mundo já sabe, chutaria 90 e... Não. Então a gente vai estudar como se dá essa responsabilização criminal da pessoa jurídica. E tudo isso, nesse segundo momento da disciplina, a gente vai parar para conversar e entender melhor como se dá essas formas de responsabilização. Então, depois da primeira prova de vocês, nós teremos uma aula sobre responsabilidade civil ambiental, depois 2 aulas sobre o processo judicial coletivo em matéria ambiental, faremos uma atividade e depois teremos 2 aulas sobre crimes ambientais. A gente vai discutir quais são os contornos da responsabilização ambiental na perspectiva criminal e não apenas civil. A responsabilização administrativa, a gente vai acabar vendo ela ao longo aqui do primeiro bimestre. E aí fazemos uma revisão, primeira semana de dezembro, todo mundo aprovado, feliz, contente e quase todos formados e formadas. Alguma dúvida, pessoal? Não, Pro. Por enquanto, tá tranquilo. Tá tranquilo. Espero que continue assim.
E qualquer coisa, se vocês vierem a ter dúvida, entre em contato comigo. Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje está dito. Eu quero só que vocês tenham esse PDF com vocês, para que a gente tenha bem definido o que a gente vai ver e tenham também, ó, em especial, esse cronograma. Tudo que nós formos estudar, tudo que eu previ em relação ao nosso itinerário, a quando, em que velocidade vamos andar, por onde vamos passar, está tudo aqui. Isso é o estabelecido para o nosso semestre, inclusive em relação às atividades. As atividades nunca serão de surpresa, vocês sempre serão avisados com antecedência em relação a elas, tá? Não se assustem. E, bom, esse é o nosso calendário, isso aqui a gente falou, isso aqui você falou. O nascimento é essa, o livro é esse, vou passar para vocês também. E, bom, pessoal, é isso, missão de hoje cumprida. Eu vou passei para a Larissa só o cronograma, vou passar o livro agora. Farei a mesma coisa com a Bárbara. Ambiental, livro. Pessoal, o livro está no AVA, tá? Eu só passo para vocês assim, caso alguém tenha dificuldade, mas está tudo lá no AVA. É só para tentar facilitar a vida de vocês, se facilitar. Bom, pessoal, peço desculpas por mais uma aula de apresentação. Sexta-feira, vocês já passaram por apresentações a semana inteirinha. Como eu disse, minha missão era ser breve e conseguir falar tudo que eu tinha para falar com vocês em menos de uma hora. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, tá? Me mandem e-mail, me mandem WhatsApp. Às vezes, quando a gente estava em sala de aula presencialmente, a gente tinha um contato que permitia com que a gente, no início da aula, no intervalo, no fim de uma aula, pudesse conversar um pouco, tirar algumas dúvidas. Na aula virtual, a gente perde isso. Então, por favor, fiquem à vontade. Quem precisar, quem tirar dúvida, quem entendeu alguma coisa, quem quiser saber algo sobre a organização da disciplina, sobre o conteúdo que não ficou bem entendido, alguma indicação de leitura, sei lá, manda mensagem, não se acanhem, eu fico à disposição de vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês todos. Desejo que a gente tenha um ótimo semestre. E é isso, pessoal. Muito boa noite, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima. Um forte abraço. Boa noite, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, hein? Obrigada, professor. Boa noite.